prédio onde é hoje o Banco do Brasil, mas era um teatro no modelo elisabetano. E uma coisa que vale dizer é que, por exemplo, o Teatro Municipal, que existe lá até hoje, enfim, e está com a fachada reformada, mas o interior ainda falta fazer muita coisa, né? Ele não está preparado para um espetáculo bem concebido, com cenografia, com coxia, com iluminação e tal. Nenhuma cidade do mesmo porte de Jaboticabal possui um teatro como esse, né? E as cidades vizinhas muitas vezes vão até a cidade visitar esse teatro, só para conhecer, só para ver o teatro, nem é para ir ver o espetáculo nem nada. Porque é um espaço cultural que não existe nas outras cidades, né, do mesmo tamanho. Então, quer dizer, ele tem um interesse. Jaboticabal tem muitos prédios que poderiam ser usados, né, ser ocupados com atividades artísticas e culturais, né. Alguns deles estão abandonados, né, alguns estão reformados e sem ocupação. Quer dizer, então há uma falta de trabalho com esses lugares, né, e de colocar as pessoas dentro dessas instituições, né, e de mesmo organizar a própria produção local, né, a própria atividade, o próprio produto dos artistas locais, né? Quer dizer, você não precisa nem pagar para vir pessoas de fora, você organizar uma agenda, né? Fazer a produção artística circular pela cidade, né? E isso depende de uma vontade, de uma política cultural, né? De uma ação cultural, de um pensamento concentrado, né? Com esse objetivo. E como isso, no meu modo de entender, né? A arte está muito atrelada ao pensamento, à filosofia do político que governa a cidade, né? Ele é que determina se a coisa vai acontecer ou não, né? Quem está no poder. Ela acaba ficando fragilizada, né? E se a pessoa que entra para governar, como é o caso atualmente, né? Não tem exatamente uma visão para trabalhar com essa área, ela acaba morrendo, né? A atividade acaba sofrendo com isso, né? Você citou agora há pouco, fez uma comparação com Ribeirão Preto. É legal de saber que Ribeirão Preto e Jaboticabal têm mais ou menos a mesma idade, né? Que são cerca de 160, 150 anos, no caso de Ribeirão. Jaboticabal é um pouco mais 180, velho, né? E foram cidades do interior de São Paulo que tiveram uma economia muito importante nos 60 anos atrás, até a queda do café. E que por isso também foram cidades que foram das únicas, numa época que tinha cerca de 15 ginásios ou escolas públicas de qualidade, na época que a escola pública tinha muita qualidade de ensino, né, sabe dessa fase. Jaboticabal também tinha uma escola famosa, né, importante. Você está dizendo do Coronel Vaz? Você me comentou isso. Tinha o Estadão, tinha o Coronel Vaz. Então, me parece, inclusive, que o apelido Atenas Paulista vem justamente daí, do ensino público que havia na cidade, né, e do nível dos professores, enfim. O que fazia com que muitas pessoas mudassem para a cidade para estudar, né? E é por isso que criou-se essa ideia de que a cidade da cultura, uma cidade que se falava latim, francês. Havia seminário de padre, porque ela é também uma cidade muito católica, né? Tem uma influência da Igreja Católica grande. E também a questão da universidade, né? Jaboticabal teve uma universidade de farmácia, que depois acabou mudando para Araraquara, onde hoje é a Faculdade de Odontologia, de Farmácia, de Química de Araraquara. Atualmente, né, desde os anos 60, a Unesp está em Jaboticabal, né, que é um mundo praticamente à parte, porque ela muito pouco troca com a cidade, né, em termos tanto do conhecimento intelectual que ela possui, que no caso é das ciências agrárias, né, ou seja, ela pesquisa as diversas possibilidades que a agricultura tem de influenciar na economia, as diversas culturas agrícolas, né? No entanto, toda a zona rural da cidade é ocupada maciçamente pela cana-de-açúcar, assim, né? Então é um contrassenso isso, quer dizer, tem um espaço que pesquisa uma diversificação, né? E é um espaço amplo e tal, mas fora ela não presta nenhum tipo de serviço útil para aquela região, né?
Eu queria que você contasse um pouco do Alex, que é um artista de Jaboticabal e que agora está participando de algumas exposições e tem uma certa projeção já dentro de exposições importantes do estado de São Paulo, né? O Alex ele tem desenvolvido uma carreira... Ele trabalhou no corte de cana, né? Ou Não, ele trabalhou num negócio que foi frente de trabalho, você está falando, né? Que botaram ele para cortar. Ele não chegou a trabalhar no corte da cana. Mas ele veio de uma família muito humilde, muito pobre. Ele cresceu num bairro que tem o apelido de Mutirão, mas na verdade o nome oficial é Parque 1º de Maio. É um lugar onde as pessoas construíram suas próprias casas, né? Hoje ele não mora mais lá, mas continua morando num outro bairro periférico da cidade. Enfim, continua um pouco na mesma situação, né? E o Alex, ele tem um trabalho que alguns consideram como naif ou primitivista, enfim, mas eu não acho que é o caso, né, no trabalho dele. E o que o diferenciou e fez com que ele aparecesse, né, aos olhos, primeiro, da Mostra de Arte da Juventude em Ribeirão Preto, foi o fato de que ele recolhia papelão na rua, né, e preparava esse papelão e pintava sobre esse papelão, né, e ele continua com esse procedimento até hoje, né. Atualmente ele cursa até a faculdade. É uma coisa interessante de dizer, né, Jaboticabal tem uma escola de artes, né, tem uma faculdade, a Uni São Luís, né, a Universidade de São Luís, que tem curso de educação artística há anos já, há cerca de 30 anos, né? E hoje o Alex vai se formar, inclusive, em artes plásticas pela Uni São Luís, né? E ele tem conseguido receber prêmios fora da cidade, né? Mas a vida dele não muda, né? Quer dizer, ele embora tenha um reconhecimento público dos seus trabalhos, né? E seja um profissional da arte, porque ele estuda, ele recolhe material, ele pinta, ele tem cerca de 500, 600 trabalhos, né? A sobrevivência dele ainda é uma sobrevivência difícil, né? Mas eu acho que parar de fazer arte ele não vai tão cedo, assim. É o processo dele. E hoje ele caminha já para outras possibilidades, né? Para outras linguagens, enfim. Tem o Romão também, que é um outro artista, que você fez um comentário quando ele estava no Jaboticabal, de que ele tem um procedimento semelhante aos artistas do Renascimento. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. O Romão é um caso interessante, porque o Romão ele tem um tipo de arte figurativa, né, que a gente pode falar que ela é realista, idealista, né, ela é um trabalho muito bem acabado, de um rigor na figuração, né, muito interessante. E com alguma influência da história em quadrinhos, né, mas o Romão também estuda os clássicos, enfim. E o Romão ele tem uma inovação, entre aspas, mas é de certa forma uma inovação, porque ele traz para as artes plásticas o uso de um tipo de material que é um material considerado menor, é um material considerado pobre, né? Ele pinta sobre tela, só que ele não prepara essa tela, e a tinta que ele usa para pintar sobre essa tela é o látex, né? Esse látex branco, que ele pigmenta com pó xadrez, esse tipo de material, e trabalha sobre a tela. Quer dizer, seria a tinta que era para preparar a tela, ele usa como pintura, né? E ele tem um procedimento que as pinturas dele ficam parecendo aquarelas, é uma coisa bastante interessante. O que acontece é que tem vários outros artistas, e como o Romão tem um destaque nesse tipo de linguagem, né, que é uma linguagem mais... que as pessoas olham e ficam admirados com a mão do artista, né, aquela coisa do virtuosismo, né? Ele é muito procurado, né, para trabalhos diversos, né? Mas ele veio de uma história de pintar mural, de pintar faixas e tal, e é daí até que ele traz esse material, né, o látex. E o que acontece é que tem vários artistas periféricos, né, não periféricos, mas que estão trabalhando também, e que, como o Romão recebe muitas encomendas, né,
ele acabou organizando esses artistas, meio assim, informalmente, né? E ele repassa trabalhos para esses artistas. E o que é interessante é que alguns deles estão desenvolvendo esse procedimento técnico que o Romão usa, né? Então eu brinco que o Romão é uma espécie de Giotto da cidade, porque outros artistas estão usando látex também. E a última conversa que eu tive com ele, inclusive, porque o Romão também estuda na São Luís, né? Também está fazendo artes plásticas na São Luís. Quando ele entrou lá, ele comentou comigo numa conversa agora de pouco tempo, que quando ele entrou para fazer a faculdade, e ele falou para os professores que ele pintava com látex, né? Com látex, os professores acharam um absurdo, né? Que, imagina, tinha que ser um óleo sobre tela, um acrílico, né? Isso não existia, né? Nunca tinham visto. E recentemente tem o professor indicando também, quem não tem dinheiro, por exemplo, compra látex e pinta, né? Então, quer dizer, ele até mudou um pouco a filosofia de trabalho ali da universidade onde ele está estudando, né? Sérgio, você também reparou uma coisa interessante, que lá tem uma força, o desenho tem uma força forte, né? Tem, a gente comentou disso lá. Muitos desses artistas vêm de uma linguagem do desenho, né? De um trabalho com o desenho, né? Agora, falta uma informação um pouco mais complexa, né? Do que acontece no mundo, né? De como a arte contemporânea está se desenvolvendo. Enfim, essa questão de uma política cultural, né? De uma política educacional, de uma ação, de agir dentro desse sistema econômico, né? Porque, inclusive, isso vai se repercutir nos níveis de desenvolvimento humano, né? Na própria valorização da cidade enquanto um espaço turístico também, né? As pessoas irem até a cidade e ver alguma coisa que traga um atrativo diferente, né? A música é uma coisa que continua muito forte. É bem difícil desmontar o sistema musical da cidade. Esse porque é muito tradicional, né? Vale lembrar, então, que justamente nesse período do café, eram contratados imigrantes italianos para vir trabalhar com música na cidade, né? Para vir trabalhar com artes plásticas, né? Tem caso, o Maestro Grossi é um italiano que foi contratado na Itália para vir para a cidade para trabalhar com música, né? Um outro italiano, Morescalchi, que pintou, isso eu fiquei sabendo depois que a gente fez o filme, Morescalchi, que pintou a catedral da cidade, também foi contratado como artista plástico para vir ornar a igreja principal da cidade, né? E depois continuou fazendo outros trabalhos de artes plásticas. Mas ele morre antes de 1950, né? Mas é também um caso de um artista que vem contratado para exercer a profissão de artista, né? Na cidade. Esse é um espaço, a Concha Acústica é um espaço abandonado, um espaço onde aconteceram vários espetáculos de música, de teatro, enfim, era um espaço de convívio e é um espaço que está em abandono. Cine Rivoli, acho que a gente não passou nesse espaço, mas é um espaço que está em abandono. A Escola Coronel Vaz, um prédio desenhado pelo Euclides da Cunha, né, que era engenheiro e que fez esse prédio dessa escola e fez também uma ponte na cidade. Na época do seu trabalho com engenharia, também está um espaço abandonado. Os galpões de estocagem do café, onde passava a antiga rodovia, a ferrovia, né, onde o trem passava, também se encontram em abandono, né? Quer dizer, são estruturas que poderiam estar sendo usadas, né, que poderiam estar vivas, né, que poderiam estar servindo à sociedade, né? Mas eu ressalto, quer dizer, de um modo geral, a arte, ela está no topo da pirâmide, né? Quer dizer, se a gente tem problemas com educação, né, com distribuição de renda, né, com acesso à saúde, né, que dirá com acesso à arte, né?
Bom, eu estou aqui com o Newton Campos, ele é diretor do MAP, aqui em Ribeirão Preto, o Museu de Arte de Ribeirão Preto. Eu gostaria de começar a entrevista da gente, Newton, perguntando para você há quanto tempo você está no MAP, se você está aqui só como diretor, quando você tomou contato com o museu? Na verdade, eu estou aqui enquanto coordenador do museu, que é uma coordenadoria diária na Secretaria da Cultura, que é uma coordenadoria de artes visuais, desde 2002. Mas antes disso, eu já tinha trabalhado no museu há alguns anos, como voluntário, no sentido de criar uma imagem visual para o museu, quando a gente foi convidado pela primeira vez. Porque não havia um padrão com relação a banners, impressos, identificação de obras e tudo mais. Vocês fizeram um projeto gráfico e um projeto visual. Então a gente começou a criar uma identidade de fazer adesivos de recorte direto na parede, baseado em exposições que a gente via, que a gente considerava uma preocupação assim, bacana com a exposição, e a gente começou a usar esses modelos que a gente via fora e trazer isso aqui para Ribeirão. Então foi uma limpeza assim, visual a princípio e também criar uma identidade dos impressos e da identificação visual. Isso, se não me engano, por volta de 98 ou um pouco anterior, não me lembro exatamente. Que a gente já foi convidado para começar. Eu falo a gente porque fui eu e o Gabriel, que é meu sócio de arquitetura, escritório de arquitetura. Então, mas assim, não ficou só nisso a participação. A própria direção também já tinha uma abertura, que na época era o Bibi, Alcibiades Junqueira, e ele queria também ele trazia uma discussão com a gente, mesmo de pauta, de agenda. Nós ficávamos um pouco como consultores assim, do Bibi na época, no sentido de dividir mesmo opiniões. Ao que trazer para esse ano, esse artista está pensando em expor. Então é como se eles fizessem uma comissão ali que envolveu a gente para a discussão de diretrizes do museu já naquela época. Isso já faz 10 anos praticamente. Por volta disso, Nessa época o museu era mais jovem, né? A inauguração dele é de 92. Né? 92, é um museu super novo.